Oi! Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Eu sei. Eu acho até que vocês já se acostumaram com isso de eu aparecer e depois sumir. Aí depois aparecer de novo e depois sumir de novo. Crises, meus amigos. Crises. Bom, esses dias eu fiz um post no meu Instagram, se você ainda não me segue, @WesleyNeri, pedindo para vocês me mandarem sugestões de temas para que eu escrevesse um texto novo. E enquanto eu lia os comentários de vocês, eu percebi que muita gente estava pedindo para que eu falasse sobre burnout. Foram vários comentários e cada vez que eu lia a palavra burnout eu me perguntava, o que é isso? Então eu resolvi dar um Google. E aí eu tive um pequeno choque. Porque eu descobri que a síndrome de burnout é uma resposta do nosso organismo a uma alta carga de estresse prolongada que leva a gente a uma extrema exaustão e esgotamento físico e mental. E para minha surpresa, quanto mais eu lia os artigos que explicavam o que é a síndrome de burnout, eu fui ficando cada vez mais assustado, porque eu percebi que eu estava me identificando com absolutamente todos os sintomas. Porque a principal causa da síndrome de burnout é o excesso de trabalho e essa maneira acelerada que a gente acostumou a viver querendo fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Mas voltando a falar sobre o meu susto, enquanto eu ia lendo as informações, eu fui fazendo uma autoanálise e eu acabei percebendo que a resposta que eu tanto buscava todos esses anos pela forma como eu me sentia, estava ali na minha frente. Lembra que no começo do vídeo eu falei que fazia muito tempo que eu não aparecia por aqui, que provavelmente os meus seguidores já estavam acostumados com isso? Então, eu descobri que isso está totalmente ligado com a maneira como eu venho me cobrando nos últimos anos para executar o meu trabalho de uma forma perfeita. E o fato de eu nunca conseguir alcançar essa perfeição, até porque ela não existe, acaba me fazendo ficar desmotivado e sem vontade de continuar insistindo, sabe? E como eu sou meu próprio chefe, eu tenho a consciência de que isso é um grande privilégio, mas ao mesmo tempo eu preciso admitir que isso é um grande peso, saber que tudo e exclusivamente tudo depende de mim. Porque a minha mente é ligada no 220 volts. Eu tô sempre tendo várias ideias, pensando em mil coisas, querendo correr uma maratona, escalar uma montanha, pular de paraquedas e assim, tudo ao mesmo tempo. E aí eu acabo não conseguindo fazer nada. Ou então, eu fico com a sensação de que eu não fiz com a mesma excelência que eu idealizei na minha cabeça. Tá entendendo? Sempre tem uma autocobrança para cada coisa que eu esteja fazendo, ou imaginando, ou tentando criar. E isso acaba fazendo eu me sentir incapaz de fazer algo onde eu me sinta completamente satisfeito. É foda. Mas relaxa que eu já venho trabalhando isso em mim há muito tempo e eu tenho percebido que de pouco em pouco eu tô evoluindo e tô melhorando. Mas eu acredito muito que esse excesso de autocobrança coletiva que a gente anda vivendo, porque eu acho que você se sente assim pelo menos um pouquinho, hoje em dia é muito difícil encontrar uma pessoa que não fica se cobrando o tempo todo, se obrigando a fazer uma coisa com perfeição e etc. Eu acho que isso é uma consequência dessa cultura de vidas perfeitas que a gente tem assistido todos os dias na internet e que faz a gente se comparar e se esforçar mais do que a gente consegue para tentar de alguma forma entrar nesses padrões sociais, estéticos, profissionais, enfim. E quando a gente vê o contraste da vida dessas pessoas com a nossa realidade, começa a nascer aqui dentro um sentimento de insegurança, de inadequação, de que a gente não é capaz, de que tudo que a gente cria ou pensa em querer fazer não vai ser tão bom quanto, de que tem algo errado com a nossa aparência, porque eu não sou tão bonito quanto aquela pessoa, então se eu for querer fazer isso aqui, provavelmente não vai ficar tão bom quanto ela fez. E se ela já fez algo que é extremamente bom, por que eu devo fazer? São vários questionamentos assim que às vezes a gente não percebe que isso está se tornando normal dentro da nossa cabeça e o quanto isso está fazendo mal pra gente. A gente só vai fazendo e quando vê, o estrago já está feito. Inclusive eu quero deixar um alerta para vocês pararem de estar dando audiência para esses coaches de internet que ficam romantizando a meritocracia sem se importar como de fato é a realidade de vocês, sem saber quais são os seus recursos, o que você pode, o que você não pode, qual é o sacrifício que você tem que fazer para sobreviver, qual é a sua rotina do dia a dia. Tomem cuidado, galera, porque dentro desse discurso de que pra gente ser bem-sucedido a gente precisa trabalhar o dobro, o triplo, mais do que o nosso corpo aguenta, milhares de pessoas estão ficando doentes. E são pessoas que muitas vezes não têm recursos financeiros para se cuidar. Então, prestem atenção na maneira como esses coaches têm feito vocês criarem o hábito de se autocobrar o tempo inteiro. Mas voltando a falar da síndrome de burnout, enquanto eu pesquisava, eu acabei encontrando um artigo escrito pela psicóloga Soraya Rodrigues que dá um exemplo que explica bem como isso acontece. Eu vou ler para vocês. Imagina que o nosso corpo é um celular. E a bateria desse celular são os nossos recursos físicos e emocionais. Quando o celular está prestes a descarregar, ele indica um sinal vermelho de alerta e caso não seja atendido, ele desliga completamente. E é exatamente assim que acontece com o nosso corpo, que também apresenta sinais de alerta, mas que quase sempre a gente acaba ignorando, porque no meio da nossa rotina agitada, acaba faltando tempo para a gente perceber que tem alguma coisa de errado acontecendo.
Então, de pouquinho em pouquinho, o nosso corpo vai dando defeito e a gente vai achando que aquilo é normal. Então, é muito importante que a gente fique atento ao nosso corpo para saber identificar quando alguma coisa está meio anormal e principalmente saber reconhecer os sintomas da síndrome de burnout. Eu vou ler esses sintomas para vocês agora. Dor de cabeça, enxaqueca, cansaço, sudorese, que para quem não sabe é quando a gente libera muito suor, palpitação, pressão alta, dores musculares, insônia, sentimento de cansaço que não passa nem mesmo quando a gente tem uma boa noite de sono, crises de asma e distúrbios gastrointestinais que acabam gerando reações de mau hábitos como o aumento de consumo de álcool, a dependência do açúcar ao longo do dia, ausências no trabalho, agressividade, isolamento, mudanças bruscas de humor, além de irritabilidade, dificuldade de concentração, lapsos de memória, ansiedade, pessimismo e baixa autoestima. Muita coisa, né? Pois é. Mas o objetivo desse vídeo é chamar a atenção e gerar uma reflexão sobre a maneira como a gente tem vivido a nossa jornada de trabalho dentro e fora de casa. Porque a maioria das pessoas que eu conheço não se sentem felizes e nem tem mais aquela empolgação de trabalhar como tinham no seu primeiro dia de trabalho. Alguns amigos meus trabalham aqui em São Paulo como telemarketing. E, cara, é assustador ver de perto o quão exaustiva é a rotina que eles vivem diariamente. Todos eles se sentem desvalorizados, mesmo sempre tentando agradar, sempre dando o melhor que eles conseguem e às vezes até fazendo mais do que eles deveriam. Sempre que a gente começa a conversar sobre esse papo de rotina de trabalho, é tipo unânime, todo mundo sempre fala que não aguenta mais ter que se sacrificar tanto para bater metas que são praticamente inatingíveis. Você bater uma meta daquela é tipo assim, uma vitória que você nem sabe como conseguiu. E aí eles vão lá e triplicam a meta. E você fica nesse ciclo de tentar agradar, de tentar fazer alguma coisa, de tentar mostrar o seu melhor e ninguém te reconhecer, ninguém te valorizar e cada vez mais pressão, cada vez mais cobrança e se torna um ciclo muito exaustivo mentalmente falando. E no meio de tudo isso ainda precisa conciliar com faculdade, tarefas de casa, preocupação familiar e várias outras coisas que a nossa vida, querendo ou não, demanda uma preocupação, demanda uma atençãozinha ali. E eu citei aqui o exemplo de quem trabalha como telemarketing, porque essa é uma realidade que eu tenho acompanhado de perto nos últimos anos. Mas eu sei que existem vários outros cenários profissionais completamente tóxicos, cheios de cobranças e de muita pressão. Inclusive para quem trabalha com a internet, porque pelo menos no meu caso, tem dias que eu queria conseguir fugir de dentro da minha cabeça só para que talvez eu pudesse, sei lá, ficar menos cansado mentalmente, de tanto ter que ficar pensando em novas formas de criar conteúdo. Porque existe uma pressão muito grande nesse meio para você criar um conteúdo de qualidade, para criar um conteúdo que seja autêntico, que seja honesto, que seja relevante na vida do outro. Às vezes você acaba até perdendo a sua identidade para tentar agradar a sua audiência e aí começa todo um bolo de confusão mental. Então é complicado. Mas voltando a falar sobre a síndrome, em muitos casos é possível combater o burnout apenas fazendo algumas mudanças no seu estilo de vida. E uma das recomendações desses artigos que eu li é que a gente possa fazer coisas gratificantes no nosso dia a dia. A gente precisa de uma pausa, a gente precisa tirar um momento só pra gente, seja para assistir uma série, seja para fazer um exercício físico, para não pensar literalmente em trabalho, nas coisas que a gente quer, nas coisas que não estão legais no nosso corpo, parar de se cobrar um pouco e fazer coisas que nos dão prazer. A nossa mente precisa desse relaxamento, porque ficar só acumulando estresses e alimentando isso vai chegar uma hora que você vai dar um problemão. É fundamental que a gente consiga manter o equilíbrio entre trabalho, lazer, família, vida social e atividades físicas. Antes de eu descobrir do que se tratava essa síndrome e de identificar tantos sintomas em mim, eu já tinha começado há 1 mês e meio atrás a entrar num processo de autocuidado para que eu alcançasse novamente um equilíbrio na minha vida, tanto físico, quanto emocional, quanto espiritual. E ultimamente eu tenho começado a perceber mudanças significativas no meu dia a dia, na minha forma de pensar, na minha forma de reagir a certas coisas, na qualidade do meu sono. Então, mesmo sem saber, eu descobri que eu já estava iniciando um processo de combate a essa síndrome na minha vida, que com certeza estava me prejudicando muito em todas as áreas. Então, se vocês quiserem que eu compartilhe um pouco do que eu tenho feito, de como que eu tenho levado e seguido o meu dia a dia aqui, que tem dado muito resultado para mim, eu posso fazer um vídeo contando um pouco, talvez mostrando um pouco dessa rotina. Comenta aqui embaixo se te interessar, que aí a gente pode pensar em criar esse conteúdo mais pra frente. E para finalizar, é importante dizer que para você ter 100% de certeza de que você sofre de síndrome de burnout, é preciso fazer uma avaliação médica para descartar a possibilidade de que você possa ter outras doenças como depressão, anemia,
fibromialgia, problemas de tireoides e doenças cardíacas, porque todas essas doenças possuem sintomas parecidos com a síndrome de burnout. Bom, então é isso. Eu tentei reunir o máximo de informações possíveis aqui, eu espero ter conseguido. Eu espero também que esse vídeo de alguma forma tenha te ajudado, tenha te alertado. Se você tiver interesse em ler os artigos que eu li para desenvolver esse vídeo, eu vou deixar todos os links aqui na descrição. E te convido a clicar no gostei, se inscrever no meu canal e me seguir lá no Instagram. Lá no Instagram eu compartilho um pouco da minha vida, do meu dia a dia, das coisas que eu gosto, além dos meus textos e frases que eu escrevo sobre relacionamento, comportamento, percepções, sentimentos, crises e várias outras coisas que fazem parte do ser humano. Tá bom? Então é isso, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Se cuidem e deixem a luz entrar. Um beijo.